tragédia na Venezuela. Como a Marília bem nos pontuou aqui, tiveram esses 13 brasileiros que foram resgatados, mas também, infelizmente, 2 brasileiros que morreram lá na Venezuela por causa desses 2 terremotos que atingiram, né, a região norte do país na última quarta-feira. É por isso que a gente vai conversar agora com a Maiara Santos Mineiro. Ela é sobrinha do pastor Romildo Batista de Lima, de 69 anos, uma das mortes registradas de brasileiros lá nos terremotos da Venezuela. O Romildo era morador de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e estava em uma viagem na Venezuela para visitar a esposa dele. Maiara, muito bom dia. É um prazer te ter aqui, mesmo nesse momento tão difícil para vocês. Então, eu já também me solidarizo aqui. O Metrópolis manda um abraço para a família de vocês. Obrigada. Maiara, queria que você contasse um pouquinho sobre a história da sua família, sobre o Romildo, né? Eles que estavam fazendo essa visita na Venezuela, não eram brasileiros que moravam na Venezuela. Queria ouvir um pouquinho mais sobre sobre a família e sobre o Romildo. Então, meu tio, ele é o mais velho, o homem mais velho da família. Ele é pastor missionário, já há muito tempo ele faz missão, principalmente em países da América Latina, né, levando a palavra de Deus. E ele conheceu a Carla já tem algum tempo, e eles se casaram, e a Carla é venezuelana. Então ele foi ao país para visitar a família dela. Foi uma das primeiras vezes que ele conseguiu ir pra Venezuela, né, e ficar lá um tempo maior com a família dela, e ele estava retornando para o Brasil. O motivo dele estar em Caracas era porque de lá saiu o voo que ele voltava para o Brasil, era para ele voltar na sexta-feira. E a cidade que a Carla mora, a família dela é 150 quilômetros de Caracas, então, assim, nem era para ele estar lá em outra situação, né, era justamente ele estava lá para voltar para o Brasil, e aconteceu essa fatalidade que ninguém esperava, e pegou todo mundo de surpresa e, assim, confesso que a gente ainda está em choque, porque a gente vê isso na televisão, mas nunca imagina que vai acontecer com a família da gente, sabe? Sim, Maiara, queria te perguntar sobre isso, né? Quando vocês souberam que aconteceram os terremotos, como é que foi essa expectativa e como vocês foram avisados da morte do Romildo? Na verdade, a gente que foi atrás da informação. Uhum. Inclusive, o Brasil nem sabia que tinha brasileiro vitimado na tragédia, né. A minha mãe é irmã dele, e eles têm um grupo no WhatsApp de familiares, primos, né, e era jogo do Brasil, inclusive, eu me recordo, e uma prima perguntou, assim, no grupo do WhatsApp se o Romildo estava bem. E aí a minha mãe falou assim: "Uai", ela imaginou por que que ela tá perguntando isso, né. E aí foi aí que ela foi atrás da informação, porque acho que a maioria dos canais estava passando jogo, e aí ela foi atrás da informação, foi ligar para o meu tio, ligou pra Carla e nenhum telefone respondia, ninguém atendia. E aí ela já viu que houve o terremoto, que ela sabia que ele estava em Caracas, porque a minha mãe tem muito contato com ele, ele é uma pessoa muito presente na família, sabe. Ele é uma pessoa que gostava de reunir, de estar junto, de estar perto, então estava sempre comunicando, onde que ele ia, ele contava, ele avisava. E aí ela mandou mensagem e ninguém respondia, não conseguia contato com eles. E aí passado um tempo, é que houve um contato através do telefone do meu tio mesmo. E era a Carla falando que eles foram vítimas do terremoto, que havia caído a pousada onde eles estavam, e que eles estavam no hospital. A primeira notícia que a minha mãe teve é que ele estava no hospital sendo atendido. E aí depois outra pessoa, acho que foi uma irmã da Carla, um parente dela, é que conseguiu responder para minha mãe, e aí que a minha mãe informou que o meu tio havia vindo a óbito e a Carla estava aguardando cirurgia. Mas nem a Carla não sabia no primeiro momento, assim, né, eles não contaram para ela, porque ela estava num estado muito debilitado, ela ainda está, porque até hoje ela não foi operada, ela ainda está aguardando cirurgia, ela quebrou o quadril, quebrou acho que alguma das pernas também, então assim, a situação lá
tá muito caótica. Todo mundo precisa de ajuda. As pessoas que estão vitimadas, quem veio a óbito também, tá muito difícil, né, de retirar o corpo, porque por conta de escombro, documentação, as pessoas Uhum. não têm documento, né? Então, assim, elas estavam ali no momento de lazer. Meu tio estava numa pousada aguardando o retorno para casa. Então, assim, Hum. foi muito difícil, assim, tá sendo muito difícil toda essa situação, porque aí a gente foi descobrir as informações, né, como que ele estava, onde que ele estava, e como a gente não tem parente lá, é só a família da Carla, e a gente não conhece, né? Então, assim, Sim. ficou muito difícil todo esse contato. E aí uma coisa que tem ajudado muito, pessoas que ajudaram muito, foi o pessoal da igreja do meu tio, de um outro tio meu, que é a Igreja Congregação. Eles que foram atrás de toda a documentação para nos apoiar para a liberação do corpo, porque isso também foi tá sendo, acho que até ontem, que foi quando ele finalmente chegou ao Brasil, o corpo chegou em Boa Vista, estava sendo o nosso maior desafio. Organizar toda a documentação, burocracia ao extremo. Infelizmente, o nosso governo foi muito. Não nos apoiou, não nos ajudou em nada. A gente foi atrás, acionou todos os órgãos, os canais que a gente conseguia, podia. A única. Os únicos que nos ajudaram foi a Embaixada do Brasil na Venezuela. E assim, depois de muito esforço, Uhum. muito, sabe? A gente estava numa força-tarefa aqui familiar, todo mundo ajudando, meus primos, tios, irmãos dele, né, os filhos, a gente ligando atrás, indo atrás de informação, indo atrás do governo. E infelizmente, a gente ficou na mão, sabe? Ficou na mão mesmo, porque eles assinaram o atestado de óbito dele com o nome errado, porque a documentação não estava com ele. Uhum. Então, aí isso foi outro dificultador, né? E assim, tem que a gente aqui do Brasil teve que preencher uma série de documentos com um monte de informação, assim, informação que Sim. você fica assim, não tô acreditando que eu tenho que colocar isso. Contato do falecido, sabe? Uhum. E assim, muito burocrático. E isso dificultou muito. Então, assim, meu tio ficou mais de 4 dias sem possibilidade de ter acesso ao corpo para poder fazer todo, né, o processo funerário, de trazer ele para cá. Então, foi assim que a gente ficou sabendo. Foi muito difícil, muito complicado. Maiara, quando que vocês vão conseguir fazer a despedida, né, do Romildo? O velório, o enterro? Vocês já conseguiram é, marcar essa data, que é muito importante, né? Faz parte de todo esse processo muito ruim, mas que todo mundo, toda a família, inclusive essas famílias, milhares de famílias lá na Venezuela, que muitas vezes não conseguem os corpos desses seus parentes, desses amigos, e não conseguem fazer essa despedida digna, né? Então, isso era a nossa maior Uhum. preocupação, era o que a gente mais queria, e por isso que a gente fez todo esse trabalho Sim. de ir atrás. A gente foi atrás do governo para ver se a FAB conseguia trazer o corpo, em um dos aviões que foi. Eles não nos responderam, não nos Uhum. ajudaram. O Itamaraty não respondeu nenhum dos contatos que a gente Olha. fez. Eles sempre falavam que a gente vai ver, a gente vai olhar, vamos. A gente ligava, tinha telefone que sequer atendia, sabe? Então, assim, foi depois de muito. Foi muito difícil. E, assim, chegou num ponto da dificuldade que, infelizmente, o corpo começa a entrar em decomposição, né? Porque lá eles estão sem recursos, não tem Sim. espaço, não tem lugar para armazenar. Então, assim, eles chegaram a falar que talvez não seria possível trazer. E isso deixou a nossa família muito angustiada, né? Porque, assim, além da tragédia, eu confesso para você que eu tô até agora sem acreditar. Quando a minha Sim. mãe me contou a notícia, eu falei: "Não, mentira, isso não aconteceu", né. E assim, a gente tá tentando trazer, então ele chegou no Brasil ontem, aí agora ele vem para Uberlândia, eu acredito que ele chega aqui até na sexta-feira. Ah, Ele sim. precisou vir por terrestre, né, até Boa Vista, e de Boa Vista para Uberlândia ele vai passar por todo o tratamento, da funerária,
por questões sanitárias, né? E vem para Uberlândia, acho que na sexta ou no sábado, para a gente conseguir fazer essa despedida dele. Mayara, quando foi a última vez que você conversou com o seu tio, esse tio tão querido que você comentou com a gente aqui? E o que fica, né, dessa despedida toda? A última vez que eu falei com ele foi pelo WhatsApp. Ele já estava na Venezuela. Foi dia 20 de maio. Foi quando a minha filha nasceu. Eu mandei uma foto para ele, dela, né, falando: "Ó, tio, ela chegou". E eu queria que ele viesse conhecê-la. E desculpa. E aí ele ficou muito feliz com a notícia, me mandou mensagem, falou que estava chegando para vê-la, para conhecer. E aí depois acabou que a gente não falou mais, porque eu tô, assim, com uma filhinha de 1 mês aqui, então, assim, acaba que a gente fica na correria, mas a gente sempre tinha notícia dele. Porque, como eu te falei, a minha mãe tem muito contato com ele, todo mundo, ele é muito presente. Então a minha mãe sempre dava notícia, falava que ele estava vindo, onde que ele estava. E ele era uma pessoa muito boa, muito alegre. Assim, ele era do tipo que ele podia estar passando pelo problema que fosse, ele passava com um sorriso no rosto. Ele não desanimava, ele sempre muito preocupado em levar a palavra de Deus para as pessoas, levar um acalento, ajudar de alguma forma. Ele sempre foi muito caridoso, sabe? Sempre importou com as pessoas. Quando ele era pastor, ele sempre fez trabalho de doação de alimentos, preparação de alimentos para pessoas carentes da região da igreja, pessoas que frequentavam a igreja, mas não só frequentadores. Ele fazia muito isso, era semanal. Ele ia atrás de alimento para poder doar. Então, assim, ele vai fazer muita falta mesmo aqui na nossa família. E, assim, a gente sabe que tem outras vítimas, né, então, a nossa simpatia, nosso coração também está consternado por essas outras pessoas, outras famílias que perderam parentes, porque não é fácil, não está sendo muito fácil. É uma tragédia gigantesca o que aconteceu ali, sem precedentes na Venezuela, matou brasileiros. A gente também já estava, né, muito chocado com tudo que aconteceu com os amigos venezuelanos e principalmente agora a tragédia chega efetivamente ao Brasil com brasileiros e a gente sente muito. Mayara, qual é o nome da sua filhinha? Maria Júlia. Maria Júlia com certeza tem muito do seu tio, do Romildo. Ela infelizmente não conseguiu conhecer, mas vocês vão conseguir com certeza mostrar a importância dele, o Romildo que tinha essa função social tão bonita dos missionários, né? Fundamental, não só para as religiões, mas de levar esse amor, essa fé, né, para as pessoas que não estão nos seus países. Esse elo é muito da fé, da coisa tão bonita da religião que os missionários levam para essa conexão com os países, né, dessas pessoas todas. É isso. Muito obrigada, Mayara, por conversar com a gente. Desculpa Imagina. Orado aí. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco dele. E expor, assim, a situação mesmo, Sim. Né? A dificuldade que a gente enfrentou, que a gente está enfrentando ainda, né? Porque ele ainda não chegou aqui. E, assim, pedir para as autoridades ajudar, né? Porque quem perde um familiar, a gente precisa concluir essa etapa, despedir dele, né? E não é fácil. Não é fácil toda essa burocracia governamental. A gente entende que muitas coisas são necessárias, mas, ao mesmo tempo, dificulta muito para quem já está passando por um processo tão difícil. Com certeza. Numa situação normal, né, Mayara, esse processo todo da logística de quando alguém morre muito querido, de velório, de enterro, de tudo isso, já é muito difícil. O traslado, né, de outro país também já é muito difícil, ainda mais numa situação assim de tragédia. A gente sente muito, a gente reforça esse abração aí para sua família toda. Muito obrigada mesmo. E com a entrevista da Mayara, a gente também deixa aqui o espaço aberto, claro, para o governo brasileiro responder a isso tudo, né? Essa demora, não conseguiu ajudar a família
da Maiara. E a gente segue aqui deixando esse espaço em aberto, principalmente para o Itamaraty, para fazer essa resposta. Obrigada, viu, Maiara? Um abração aí para vocês todos. Obrigada. Só a embaixada ajudou, tá? Isso, exatamente. Muita dificuldade, mas ela ajudou. Agora o restante, infelizmente, não teve apoio. É isso. Valeu, Maiara. Um abração. Obrigada.